Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos estar falando da matéria apostila número 3, capítulo número 3, ou seja, tema 3, tá? Nós já chegamos a iniciar esse capítulo na semana passada, lembram-se? O professor fez eu cobri uma aula da professora Michele, lembram-se? E então eu vou dar seguimento nessa matéria com vocês, tá bom? Então nós vamos falar a respeito da descoberta da célula, né? E sobre a teoria celular de uma forma geral, tá? Então, antes de qualquer coisa, nós temos que imaginar como se deu, né, o processo de formação de uma célula, como isso veio a acontecer, de que maneira nós podemos observar esse tipo de característica, né? Então é algo bem interessante para a gente poder raciocinar, tá bom? Então nós vamos fazer por etapas. Quando nós falamos a nível de células, né, a nível celular, nós temos que imaginar que nós temos todo tipo de célula, todo tipo de organismo. Ele pode ser visualizado a olho nu, como ele pode não ser visualizado a olho nu. Isso varia muito entre uma característica e outra, tá? Não necessariamente uma depende da outra dentro desses fatores em questão, tá bom? Então nós temos que pensar em várias características em geral. E aí nós vamos nos deparar numa situação onde ele começa retratando sobre o óvulo, né? De que são células grandes e tudo mais. Só que para o óvulo chegar nessa característica, né? Isso a nível uterino, porque ele só sobrevive a nível uterino, ou em condições ambientais de forma adequada. Nessas características que a gente pode considerar como predominante, a gente chama, na verdade, o óvulo só quando ele já está maduro. Porque antes de ele se tornar maduro, ele é menor que um feijãozinho, menor que um grão de arroz. E ele vai sendo produzido lá nos ovários das mulheres, né? As mulheres têm 2 ovários. Ela tem o ovário direito e o ovário esquerdo. Na realidade, quando é produzido como característica básica, a mulher produz as células que a gente chama de células germinativas femininas primárias. Então ela é chamada de ovócitos. Então são ovócitos primários, porque ele começa a se desenvolver. Quando a mulher atinge o estágio do ovócito secundário, significa que ele já está se tornando o óvulo propriamente dito, tá? Só que em média esse óvulo, né, para ele crescer e atingir uma espessura de forma adequada, ele tem que estar em média em torno de 16, 18, isso varia muito de óvulo para óvulo. A mulher, quando ela tem a primeira menstruação, nós chamamos de menarca. A menarca é o que se dá o princípio da primeira menstruação dela. E aí ela vai ter esse período até a idade em que ela acabar o período de menstruação, quando ela entra na menopausa, que é quando há uma oscilação com relação aos hormônios, a taxa hormonal em si, e ela vai acabar parando de menstruar. Com o passar dos anos, né, acima de 39, 40 anos, a mulher já tem uma dificuldade muito grande de ter filhos, e mesmo que ela engravide, ela tem um grande risco pelo fato de poder gerar uma criança, né, com necessidades educacionais especiais, tá bom? Um outro item que é super importante para nós darmos continuidade também é retratar de que esse óvulo, quando a mulher está ovulando a cada mês, ela não está ovulando, aquele óvulo não é um óvulo maduro, né? Ele é um óvulo que ele tem a idade da mulher. Então, por exemplo, se ela menstrua com 30 anos, aquele óvulo carrega a idade de 30 anos. Apesar de ele estar sendo formado naquele momento, aquela célula germinativa, né, que é o ovócito primário, né, ela está sendo condicionada naquele momento ao processo de evolução. Então significa dizer que ela tem a idade, ela acompanha a idade. Ela está sendo maturada naquele momento, mas ela já estava como reserva dentro do ovário da mãe. Fechou? E quem alimenta essa célula? Quem alimenta esse óvulo, né, esse ovócito em si? Quem alimenta é o sangue. No organismo, nós temos 2 tipos de sangue. O que eu chamo de sangue venoso e o sangue arterial. Sangue arterial é o sangue que é rico em molécula de oxigênio. O sangue arterial, então, ele é rico em molécula de oxigênio. Ele vai nutrir as células, ele retira dos próprios nutrientes, no processo de alimentação, e no processo de inspiração, né? De inspiração, quando você
puxa o ar, na verdade está entrando oxigênio e ele é condicionado nas células. E quando o sangue ele vai sendo formado na parede do útero da mãe, né? Então, na realidade, quando a mulher tem um descamamento, né? Quando começa a descamar a parede do útero, ela libera o sangue que ocorre a menstruação. É natural, é bom, porque ela tá, não é que ela está limpando o organismo, mas ela está liberando algo que não traz mais benefício a nível celular para o organismo dela. Por isso que se dá a menstruação. E aquele sangue em si, que é liberado na menstruação, pessoal, na realidade, ele é um sangue rico, carregado em molécula de gás carbônico. Essa molécula de gás carbônico é porque ela não traz mais benefício para a célula, ela de uma forma geral, ela não vai conseguir mais nutrir a célula, né, dentro do contexto. Tudo bem? Então, Robert, a descoberta da célula, ela se deu no ano por volta de 1663, 1665, para ser mais exato. Na realidade, o cientista chamado de Robert Hooke, ele quis fazer um experimento. Eu vou citar a frase o texto que ele citou, né? É um panorama histórico da teoria celular, tá? A julgar pela leveza e flexibilidade da cortiça, que certamente a textura não poderia ser mais curiosa, se eu usasse algumas outras aplicações adicionais, eu poderia discernir-la com um microscópio. E incidindo uma luz sob uma lente espessa, pude perceber claramente que ela era toda perfurada e porosa, como um favo de mel, mas os poros não eram regulares. Contudo, não se diferenciavam de um favo de mel nesses detalhes. Então, na realidade, a cortiça, né, obtida por esse cientista Robert Hooke, ela é uma parte, né, da casca de algumas árvores, formada por tecido morto. Ou seja, essas estruturas eram vistas por Robert Hooke, né, de verdade, as paredes celulares dela. Então, na verdade, quando ele observava, foi a partir daí que ele gerou e criou o microscópio, porque ele ia colocando lentes de aumento, e conforme ele colocava lentes de aumento, aquela cortiça ela ia aumentando o seu diâmetro, aumentando o seu tamanho, e até então o que ele observava ali eram estruturas vazias, que não tinham nada dentro daquelas estruturas. E só que conforme ele ia aumentando mesmo para valer, ele foi sacando de que, peraí, não tá vazia, ela tem alguma coisa aí presente. E aí ele convocou todos os colegas cientistas e chegaram à conclusão de que aquela estrutura, a parte morta, né, a cortiça da árvore, ela não era vazia, e sim ela apresentava um conteúdo vivo. E a partir daí cria-se e denomina-se, batiza-se, né, a citologia. Cito vem de células e logia vem de estudo. Então, citologia quer dizer o estudo das células. Tudo bem? E aí nós temos que entender que foi um conjunto de cientistas, né? Então, junto com Robert Hooke, nós tivemos o biólogo, né, alemão Matthias, não sei se eu letrar o sobrenome dele, gente, é alemão, e o Theodor Schumann. Eles propuseram a teoria celular, né? Ou seja, essa teoria afirmava que todo ser vivo ele era formado por células. Já em 1855, o pesquisador Rudolf Virchow, né, que é o quarto cientista aí, na verdade, ele deu um passo adiante, né, propondo que toda célula surge de uma outra célula pré-existente. E aí começou-se todos os conflitos pré-existentes, né, que gerou todo esse processo aí na sua existência. Então agora nós vamos falar, então todos os cientistas, na verdade, eles meio que elencaram, né, meio que instigaram ao processo de formação dessas estruturas celulares em questão. E agora nós vamos falar a respeito da célula como uma unidade fundamental, né, dos seres vivos, tá? Então, depois da proposição de Virchow, né, Virchow, né, que a gente fala Virchow, acho que é Virchow que fala. As pesquisas mais aprofundadas, elas comprovaram, né, que a célula realiza diferentes reações químicas e ela acaba com isso obtendo maiores energias do ambiente, ou seja, ela origina-se a partir da divisão de outras células. E aí é uma coisa interessante, porque aí vai fazer nós elencarmos o que hoje nós sabemos, que para o processo de divisão da célula, que toda célula do nosso metabolismo, do nosso organismo,
ela passa por um processo chamado de meiose e mitose. É através dela que ocorre a primeira divisão celular e assim por diante. Não vem ao caso aqui, que são várias etapas, mas a mitose e a meiose são dois fatores primordiais que favorecem ao desenvolvimento pleno de toda ou qualquer célula pré-existente no nosso metabolismo, no nosso organismo, de uma forma geral. Tudo bem? E aí nós vamos falar de duas estruturas, duas coisas fundamentais, né, para a célula enquanto unidade básica, que é a unidade estrutural e a unidade funcional. Na unidade estrutural, as células compõem o corpo de todos os organismos. A funcional, essas células são menores estruturas capazes de realizar as funções dos seres vivos. Eu posso dizer assim, então eu tenho um órgão, e desse órgão, que é estrutural, eu vou passar a ter, né, a funcionalidade das células que compõem esse órgão em questão. Professor, me dá um exemplo? Podemos citar um exemplo. Poderíamos citar aqui, por exemplo, o pâncreas. Né? O pâncreas, ele tem a presença de dois hormônios, a insulina e o glucagon. São dois hormônios que têm a capacidade de controlar a produção e a secreção desse açúcar dentro do nosso metabolismo, seja por ingestão de açúcar mesmo, ou seja pela conversão propriamente da molécula de carboidratos. Tudo bem? Acho que aí está tudo indo, né? Está todo mundo conseguindo entender o que o professor está querendo dizer aí para vocês. Tá bom? Então agora, o que nós vamos falar? Vamos ver lá o que nós vamos retratar aqui um pouquinho. Lá na página número 24, tem uma parte importante para falar. Antes de eu falar da página 24, porque aí vai falar do sistema de organização do corpo de um animal. Não só de um animal, como nós, seres humanos normais. Uma coisa que é importante para eu citar para vocês aqui Lembrei o que eu tinha que falar. O microscópio, nós temos dois tipos de microscópio. O mais comum, utilizado no dia a dia, em coisas rotineiras, que é o microscópio óptico. Tem várias lentes de aumento, ele amplia as imagens em questão. Mas nós também temos aí o microscópio que eu chamo de microscópio eletrônico. No microscópio eletrônico, ele é um microscópio de ponta, né, sofisticado, e ele tem a magnitude de fazer uma varredura nas células, né? É um microscópio de um espectro muito detalhado. Você consegue ver minuciosamente muitos detalhes. No microscópio óptico, geralmente você passaria em branco por essa característica, né? No eletrônico, não, tá? Ele é muito utilizado em hospitais de ponta, tá bom? Na maioria dos seres pluricelulares, as células que apresentam estruturas e funções semelhantes estão agrupadas, formando tecidos. Então aí vai entrar naquela relação que a gente fala. Um conjunto de células formam um tecido. O conjunto de tecidos vão formar um órgão. O conjunto de um órgão vai formar um sistema. E o conjunto de sistema vai formar um organismo. Isso é um processo natural de formação de todo ou qualquer animal ou de todo ou qualquer ser vivo. E para todo esse processo, nós temos que entender que, dentre a característica de todo o metabolismo, o indivíduo, em seu processo de formação, ele está condicionado, formado. E a gente pode elencar dessa maneira como processo de formação e parte constante do indivíduo, tá bom? Nós vamos falar sobre os tipos de células, tá? Nós temos que entender que toda célula ela tem uma composição química de forma semelhante. Ela pode apresentar substâncias, né, como proteínas, os açúcares, as gorduras, os ácidos nucleicos que fazem parte, né, da molécula de DNA. E a gente pode considerar dois tipos de estruturas celulares aí no caso, então. As procarióticas e as eucarióticas. E essa classificação ela é sempre baseada na ausência ou na presença de uma membrana, que vai delimitar, é lógico, o núcleo em questão, tá? Vamos lá então? Então a gente vai falar agora sobre as células eucarióticas. As eucarióticas, né, de uma maneira geral, a gente pode dizer que do grego, né,
ela vem de verdadeiro, né? E carya vem de núcleo. Então, as eucarióticas, elas apresentam um núcleo delimitado, né, pelo envelope nuclear. Ela é constituída de duas membranas, tá? Então, esse material genético, ele fica sempre localizado, sempre fica localizado o material genético no interior do núcleo em questão, tá? Então, ela tem aí o que? Ela apresenta núcleo, esse núcleo ele é delimitado, tá? Pelo processo do envelope nuclear que envolve essa membrana em questão. Ela é envolvida por duas membranas, tá? E esse material genético, como característica básica, ele fica localizado, né, no interior desse núcleo em questão. As células eucarióticas, né, elas apresentam estruturas que a gente chama de organelas, mais propriamente chamado de organoides, né, que também são envoltórios, que são envolvidos, na verdade, por membranas em questão. E aí nós podemos citar uma delas que é envolvida nesse processo de envoltório, que são as mitocôndrias, né? Os seres eucarióticos, eles podem ser unicelulares, como, por exemplo, a gente pode citar as amebas, os paramécios, os pluricelulares, como animais e plantas. Então, seres eucarióticos unicelular, amebas ou paramécios. Eucarióticos pluricelular, a gente pode citar os animais e as plantas. As mitocôndrias, é muito interessante a gente ressaltar que as mitocôndrias, elas exercem um papel de respiração do processo celular, tá? Mitocôndria, está dentro, está embutida, tá? E no processo das células procarióticas, né, do grego primitivo, kair, também núcleo, elas apresentam estrutura bem simplificadas, tá? As procarióticas. Menos compartimentada, tá? Compartimentalizada, né? Palavrinha difícil. E elas têm um núcleo totalmente delimitado por membrana. E o material genético, ele fica disperso. Diferente da eucariótica, que ela é delimitada, tem a membrana presente. Essa ela tem a membrana, mas o núcleo, o material genético, ele fica disperso no citoplasma. Porque logo que você tem a imagem da membrana, né? Amanhã eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho na aula, no Zoom, quando a gente voltar, para vocês verem que após a célula, na célula, eu tenho a membrana plasmática que recobre e depois dela eu tenho o citoplasma, tá? Então ela fica dispersa ali naquela região, tá? No citoplasma. Na célula procariótica, a gente tem a ausência de alguns tipos de organoides, né? Encontrados nas células eucarióticas, né? Na eucariótica eu tenho, na procariótica eu tenho a ausência desses organoides aí, tá? Como, por exemplo, a mitocôndria, a gente não encontra essa organela, né? A mitocôndria nós não encontramos e também não encontramos, né? Os cloroplastos, tá? Então, todos os seres procarióticos, a gente pode citar como as bactérias, que são indivíduos unicelulares. Podemos citar um outro indivíduo unicelular, professor? Podemos, as algas azuis, tá? Então nós temos aí alguns indivíduos aí. Tudo bem? Alguma dúvida? É muito interessante que a gente tenha contato com as estruturas celulares, né? Aí o professor vai disponibilizar depois o material lá nos itens que pode ser colocado, né, da aula. Eu vou postar para vocês lá a imagem de uma célula animal, de uma célula vegetal, completinha, com os nomes bonitinhos, apesar que essas aqui estão quase completinhas, tá? Aqui tem na apostila de vocês aí. E aí nós vamos falar sobre a célula animal. A célula animal propriamente, né, ela apresenta grande variedade de organoides, né, citoplasmáticos. Os centríolos, por exemplo, são exclusivos desse tipo de célula, né, da célula animal, pois eles têm a capacidade de auxiliar no processo da divisão celular, tá? Já as mitocôndrias, elas participam dessa respiração celular. E por elas participarem, por estar no processo dessa respiração, ela auxilia, né, produzindo energia para a célula em questão. As células que são semelhantes às que formam as dos animais, elas constituem o quê? Um protozoário, por exemplo, né? Que são organismos unicelulares, como os paramécios e as amebas, tá? E na célula vegetal,
ela apresenta diferença em relação à célula animal. Por quê? Porque ela, com a presença da parede celular rígida e do próprio cloroplasto, tá? Então são duas estruturas que a gente não encontraria na célula animal. Essa parede celular rígida e o cloroplasto, que é específico, tá? Para as células vegetais, tá bom? E aí nós podemos falar o quê? Que a parede, nós podemos citar que na parede celular ela tem a capacidade de revestir a membrana plasmática das células vegetais. Ela é rígida, né, formada por celulose, né, que é, na verdade, um tipo de açúcar. E ela protege o citoplasma e tem a função de dar a sustentação para a célula também, de uma forma geral. Já o cloroplasto são organoides que são muito ricos em pigmento verde, né, chamado assim de clorofila, que é fundamental em todo esse processo de fotossíntese, tá? E aí nessa página aí, na na página 26, nós temos aí a célula, tá completinha, tá, gente? Nós temos aí a célula animal e a célula vegetal, tá? Isso é muito importante para a gente ter um comparativo. Lembre-se, a parede celular rígida, né? E o cloroplasto, tá bom? Que diferencia da célula animal, tá bom? Então aí vocês têm aí para poderem fazer essa visualização. Alguma dúvida, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa em questão? Nós poderíamos